Ora, viva, boa tarde, Natália Oliveira. Está-me a ouvir ou não? Eu neste momento não tenho ainda a certeza se já estamos no ar ou não. Heitor? Estamos, Ok, pronto. já Boa tarde, estamos. Natália, como Boa é que vai? tarde, Tudo boa bem? tarde, obrigada pelo convite. Antes de mais nada, deixe-me apresentá-la a quem depois vai ouvir esta nossa conversa. Natália Oliveira é uma portuguesa que, se não me engano, nasceu em França, não é verdade? E É que, verdade. e que hoje é deputada do Partido Socialista pela Europa. É capaz de me dar uma Certo. pequena nota para depois entrarmos naquilo que interessa, uma pequena nota sobre o seu percurso político e pessoal? Uma Se faz nota. favor, Essa é claro. muito difícil, essa é muito difícil falar de si próprio. Mas nasci em França, já há muito, já passaram 45 anos. Muito bem. O meu pai chegou a Salto com 15, viveu quase 10 anos antes de casar em França, encontrou a minha mãe em Portugal, casaram lá, trouxe a minha mãe aqui já em condições que já o Salto já era algo que pertencia aos livros, que ela viu de forma livre e já com algum conforto, foi de carro. Ainda bem, E, ainda bem. entretanto, foi uma vida muito típica daquela descrição sociológica dos portugueses de França. O meu pai foi, como ele disse, mais tarde foi empresário, mas entretanto, durante 20 anos, tronha, como ele diz. E a minha mãe fez limpeza todos os dias, da madrugada, ao anoitecer, e entretanto teve um casal de gêmeos. Chegou à França em janeiro, em março ficou grávida e nós nascemos em novembro, com o meu irmão gêmeo. E depois Sim, senhor. teve outra menina, 2 anos, um pouco mais de 2 anos depois, que é a minha irmã Carla, que é enfermeira. E o meu irmão formou-se, tem ensino superior, mas decidiu trabalhar com o meu pai numa empresa que foi criada em 96, ou seja, subiram também de patamar, aquele elevador social funcionou com muita vontade e muita determinação, e os três estudamos o que nós queríamos estudar, e eu sempre disse, é verdade, que sendo portuguesa, sem saber, não é? Não tinha lido o Fernando Pessoa de miúda, mas já tinha aquele apetite para não estar em conflito com várias identidades, mas aquela forma de ser tudo, não é? Aquele gosto pelos outros, aquele gosto pelo mundo, e de ultrapassar sempre as fronteiras do bairro, as fronteiras da casa, as fronteiras do bairro, as fronteiras todas que enfrentamos, e outros, por determinismos familiares ou sociais, e foi então um percurso que sempre gostei de línguas. Depois da 12º aqui em França, como tinha uma média, um valor de valores assim altos, não fui para a faculdade. Nós temos assim 2 anos para preparar grandes concursos nacionais, é uma via um bocadinho mais elitista. E optei depois pelo Direito Público Internacional. Gostei muito, sonhei muito com as Nações Unidas, sem saber que um dia íamos ter o António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas. E depois aquela consciência de classe, aquela consciência daqueles determinismos que, apesar de nós queremos muito as coisas acontecerem e não acontecerem, e senti-me, em casa havia muito aquela forma de gostar de falar de política, e também, claro, são os meus pais, apesar de ser a classe operária, como tantos da própria geração deles, Só imigrantes, pequeno fazer gostavam um de... pequeno parênteses, posso fazer um pequeno parênteses em relação Claro, ao à seu pai? vontade, à vontade. O seu pai foi a Salto por razões económicas ou já por razões políticas ou por ambas as razões? Ambas, eu acho que isso não, foi ambas. Ele não tinha ideia nenhuma, sabia que há pessoas que chegavam lá para chamar a atenção para dar a tropa, não é? Para ir para territórios longínquos. E ele, essa história do Quinto Império à moda de Salazar, ele sempre disse que não ia morrer por uma terra que nunca tinha visto, que achava Claro, que não era dele. Ou seja, claro. havia aí uma consciência que ia fazer a guerra. Agora, o estatuto dele não era de desertor, ele ainda não tinha sido, tinha 15 anos, não tinha sido ainda chamado para tal. Mas Saiu com houve 15 aí anos de Portugal, foi? Diga? Saiu com 15 anos de Portugal o seu pai? 15 anos, no dia 2 de março de 1969. Ainda lhe perguntei há 15 dias, há jornalistas que me perguntam, e ele disse 2 de março de 69. Ele tinha tentado no ano anterior, acho que eram 6 homens, mas aquilo correu muito mal na Espanha, sentiram-se, não foi insegurança, acho que foram mesmo ameaçados, enfim, aquilo correu mal, tiveram que regressar,
mas ele voltou a tentar o outro ano. Estava decidido e determinado que tinha 2 irmãos já com mais idade, que tinham atingido, como ele disse, eu tinha uma idade e quando vi chegar um carro e moedas e uma nota, tipo essas coisas que, pronto, na aldeia onde estava a viver ninguém não tinha aparecido, num sistema que sabemos, quase de idade média, em Portugal, e não, foi aquele apelo a sair também do silêncio, a constatar que as pessoas que tinham saído, bom, não era por ser fácil, sabiam, não era tudo bem contado, mas Claro. não, era aquele caminho, e esse caminho levou desde essa história, mas outras também, de forma muito, não era tabu, mas aquela tragédia que pode ser a vida também, que traz um fascínio particular pelas lutas, pela conquista da igualdade, por essas ideias já desde a Revolução Francesa, nomes aqui a ser sempre citados, que são aqueles homens que trouxeram a liberdade a Portugal e exilados em França, e depois a figura do Mitterrand, né, ou seja, quem era falado aqui em casa, nem que não fosse teorias para o século XXI, naquela altura, nos anos 80 e 90, mas era mais do que amizade e simpatia por quem comprometia-se em defender estes valores e quem desejava, acreditava na igualdade de cada ser quando chegasse à Terra e a capacidade, assim, ser acompanhados para chegar ao máximo da nossa própria realização individual como coletiva, e, ou seja, a luta pelos direitos. E isso também morou em casa, ou seja, e o meu pai foi sindicalista, né, nós chamamos aqui o BTP, que era Bâtiment Travaux Publics, e claro, como muitos, a minha vida de adolescente, criança e adolescente, era aos fins de semana na associação, a prestar atenção e ajuda a quem precisava. Os portugueses tiveram sempre a ir e vir, mas chegaram sempre. Aqueles anos de chegada maciça, a Gare d'Austerlitz, vamos aludir a essa história, mas a seguir, final dos anos 80, houve assim umas ondas chegadas em todo o lado, sempre, e na minha cidade também de Metz, sempre tiveram 100 pessoas a chegar, e famílias até hoje. Fui, entretanto, trabalhei na Comissão Europeia, estive em assuntos muito técnicos e jurídicos, mas havia sempre aquele apelo que não é por aí, nem naquele conforto do meu gabinete, que as coisas também mexiam. Aquela vontade de, é isso, mudar a sorte e mexer com o destino. Isso não era bem no conforto aí do meu gabinete da Comissão Europeia. Pronto, enfim, e depois houve aí uma coincidência, que foi aqui a preparação das autárquicas na minha cidade em 2007. Houve a chegada de uma mulher que chama Ségolène Royal à França. Eu já tinha tentado entrar no PS francês, mas achei isso achei violento, achei envelhecido já naquela altura, muito masculino e pouco aberto. Pouco aberto a pessoas que chegavam em que entrassem, e a mulher que eu era já naquela altura também não me senti muito bem recebida. E foi numa altura que a Ségolène Royal conseguiu uma onda de adesões, se eram 120 ou 150 mil pessoas, que nem sabemos ao certo hoje, muitas não foram contabilizadas. Naquela altura fui daquelas primeiras aderentes a 20 euros. O PS também francês era caro, e entramos na fase de conquista da cidade, que nunca foi de esquerda. Em 220 anos a cidade de Metz era muito centrista, democrata cristã, mas humanista, na verdade, mas da direita, e conquistamos a Câmara. Foi histórico, mas conquistamos a Câmara numa altura com o oponente que era o Dominique Gros naquela altura, 38 anos. Ele esperou 38, eu só esperei um na campanha. Eu só fui um ano de grande campanha e ainda estive a meio tempo na comissão e depois desisti quando fui nomeada para a variação e dediquei-me à tarefa política. Não foi também por fortunas mensais, mas correto e digno, e dediquei-me à tarefa do Pelouro, que era o atendimento ao público, tudo o que é modernização da ação pública, serviço público, digitalização, mas criei aquele atendimento telefónico, melhorámos uma data de acesso aos prédios e tudo o que era público, avançamos. Foram 2 mandatos que, com agora algum recuo, é uma lentidão terrível, mas também faz parte do tempo político, e para atingir os objetivos de
qualidade de vida e de qualidade da relação entre uns e os outros, porque entre a administração e o utente também dá muita batalha, muita incompreensão e, de facto, entretanto, para voltar agora ao assunto de Portugal, mas o que aconteceu em 2006-2007, quando aderi ao PS francês, o PS português encontrou-me. E então encontrou o PS português como, já agora? Isso é que porque assim, eu já tinha participado, já tinha sido convidada como luso-descendente. Há mais de 20 anos, já vai fazer 20 anos, mas quase. Mas já tinha participado em algumas tertúlias e um colóquio, ou 2 ou 3, sobre o que é ser português da segunda geração, que naquela altura a terceira não tinha nascido, e já tinha sido vislumbrada. Muito e bem. Então, quando fiquei na lista, na conquista da Câmara em Metz, procuraram socialistas com nome português nas várias câmaras de França. E foi a partir daí, apesar de Maastricht e o direito de ser candidato já tinha quase 10 anos, de eleições locais autárquicas de 2001 em França, pediram para criar uma secção do PS português e resolveram, porque eu acho que nunca tive aquela tensão de ser uma ou outra coisa, de ser tudo, e resolveu também a minha pertença a ambos partidos socialistas, aliás de defender exatamente o mesmo de um lado ao outro, em duas línguas diferentes. Mas foi assim que, desde então, cumpri também com o meu destino português para chegar a ser candidata em 2019 na lista do PS das relativas para o Círculo da Europa, onde vivo, que isso não era possível antes de 2018, porque podia ser candidata na minha terra de origem, em Braga, no Conselho de Celurico de Basto, mas não podia ser candidata a representar os meus onde estou a viver, no círculo deles. Enfim, uma lei, acabámos por alterar umas leis estranhas, o menos que se pode dizer, absurdas, mas aquilo foi alterado e permitiu a adultos nacionais residir no círculo do estrangeiro a ser candidatos para representar o seu povo. Aconteceu em 2019, faltou pouco para ser eleita, não era assim faltavam menos de 4 mil votos, por aí. E desta vez aconteceu numa circunstância também muito desassodada. Foi uma eleição por correspondência outra vez que demonstrou a vontade de participação cada vez maior de quem é português e quem reside fora, e como sabem tivemos a anulação da eleição e pelo Tribunal Constitucional e o pedido, a ordem de repetir a eleição para acabar com o resultado que chegou no dia 23 de março de 2022, que era, eu não sabia, o primeiro dia de mais democracia em Portugal do que de dias passados em ditadura. É verdade, sim, sim. Então foi um belíssimo dia para si, no caso, e para a sua família também, que tem uma ligação à esquerda e ao sindicalismo. O seu pai ainda está vivo ainda? Está, não, está em forma. E teve sorte, já foi para a reforma antes de nos pedir para trabalhar mais. Ainda bem. E ele vive feliz com a sua atividade política? Está bem relacionada com o seu pai? Sim, de facto foi uma alegria, de tal maneira que aquilo ficou assim muito... assim, eu fui eleita dia 23 e fui então tomar posse a instalação do Parlamento, foi no dia 29. Passei a semana e regressei no dia 4. Daquela vez ele veio-me buscar ao aeroporto. E, veio-me buscar, um beijinho, disse muito bem, aconteceu. E a primeira frase que ele me disse é, o PSD foi mesmo péssimo. Não deu graças ao trabalho, mas ele tinha dado uma dica muito importante que me ajudou muito sem saber, mas naquela altura. Foi no Natal, mas ele disse, olha, se quiser ser eleita, trata da tua geração e da terceira, porque a minha está a morrer e nem que vote, não deve chegar para fazer o segundo assento. E eu pensei, acho que ele tem razão, desta vez eu vou estar muito mais em linha, vou procurar aquelas páginas de milhares de portugueses a seguir, grupos, humoristas, assim, tudo o que podia ser de animado de vida portuguesa, ajudaram, foi uma dúzia de jovens que me ajudaram, e eu acho que resultou, porque de facto, até com a repetição da eleição, foi uma votação esmagadora, e não foi só para o PS. Verdade. Não foi só para o PS, eu acho que foi mesmo aí, pelo menos no trabalho de identificação e de dizer a todos, cuidado, se é para o PS, é para a Rosália Oliveira,
que conhecem, etc. Foram horas e horas e horas, já não sei, porque fisicamente eu desloquei-me 4 ou 5 vezes nas capitais mais importantes, mas o trabalho de fundo foi um trabalho online. Não foi um trabalho desumanizante, nada disso, mas foi um trabalho muito online e eu quando vi depois esses números todos, eu própria dei tudo e até o último minuto da campanha, quando termina, mas nem eu, e bem comentei várias vezes a dizer que não acreditasse que com o defeito também, sim, a verdade da justiça, termos repetido esta eleição. Isso, de facto, não havia dúvida nenhuma. Mas de guardar esta votação maciça pelo PS passado um mês, houve também muito desgosto, ira, desgosto, desconfiança, mas ainda foi mais. Quem decidiu que assim, arrependeu-se de não ter participado em janeiro, participou na segunda ronda. E foi uma segunda volta, como se diz aqui, un deuxième tour em França, bom, sem sombra de uma dúvida, que não fui eleita com 3 votos a mais. Ou seja, isso de certeza que diz muito também do futuro que temos, que Portugal tem, com a sua diáspora pela Europa fora e pelo mundo. Não há desinteresse. Não há esquecimento, não há separação. Não é o que quer, quem vive fora não é o que quer. E eu acho que esta eleição veio dizer isso. Precisamente. Aliás, é muito difícil dizer o contrário, porque, na verdade, durante bons anos, se não fossem as remessas dos imigrantes, este país não conseguia avançar para lado nenhum, não é? É importante não esquecer esse pequeno gesto de amor dos imigrantes para com o seu país ainda é e para muito com as suas grande o famílias. gesto. Ainda é Sim, muito senhora. grande. Sim, senhora. E, de repente, eu estou a passear na net, acho eu, e descubro que há uma deputada socialista que ia fazer, já agora conto-me também, se não se importava. Sim, isso foi muito recente, mas claro, havia aí, ainda há muitas dores, mas uma era de chegarmos agora a comemorar 50 anos do 25 de Abril, a chegada da democracia em Portugal. Eu acho que o 25 de Abril devia ser festejado no mundo inteiro, tem um significado universal e ainda em perigo. Sabemos agora, não é só a vontade, ao ver chegar perto do poder extrema-direita, mas é extrema-direita a governar na Europa. E eu Mas isso, achava, já tinha passado pela Gare do Stellis, essa estação recebeu, acolheu milhares, centenas de milhares de portugueses, e em muito particular entre 69 e 71, ano 69, 70 e 71, o historiador Vitor Pereira e o Yves Leonard, que me ajudaram agora, que estão a acompanhar esta ideia como cientistas, mas dizem 700 mil portugueses naqueles 3 anos. Eu penso que é mais. Eu acho que deve-se namorar com 1 milhão de portugueses que chegaram naqueles 3 anos. E isso não podia ficar também, não podia ficar desapercebido, e sob silêncio também naqueles corredores daquela estação. Por acaso, participei na rentrée política francesa e passei por Gare Austerlitz. Está em obra, está tudo a ser dignificado, e pensei, senti aquela dor das pessoas, daquela... e não era nada inconsciente, mas daquele peso, e são aquelas fotografias do Gérald Doncourt que eu conheço, cheguei também a encontrá-lo, e ainda bem, temos esse testemunho de centenas de milhares de fotografias, e aquelas imagens de quem é nosso, de quem nos pertence, mas a chegar com aquelas mãos, e aquele poema, vê-me logo ao coração aquele poema do Manuel Alegre, o meu Portugal em Paris, o meu país, cestos, com as mãos por lugar, e pensei, não, procurei o chefe há sempre aí uma pessoa responsável que trabalha e que está aí, procurei, encontrei, e ele disse que não, que de facto ele, de conhecimento próprio, nunca viu nada, é uma estátua que honra a chegada dos republicanos espanhóis a fugida do franquismo, e telefonei logo ao Vitor Pereira, dizer, Vitor, já que sabes tudo sobre esse Gare do Austerlitz e a chegada dos nossos pais, diz lá. E ele disse, não há nada, e eu não devo ser a primeira a ter pensado nisso. Mas pensei, não, agora é mesmo a altura, chegou a altura, tenho que falar com a Câmara de Paris, de facto o património, a estação pertence
aos caminhos de ferro francês, à Uhum. SNCF, mas situado em Paris, da autoridade política, é a Câmara de Paris. Claro. E então em setembro contactei-os, é só que sabe como é, quem tem um compromisso aqui, eu sou eleita lá, depois, bom, encontramos uma data em dezembro, mas fui anulada porque ainda tive Covid naquele dia. Foi azar, mas pronto, Que azar. foi 16 de dezembro, pronto, tive que desistir e então foi adiado um mês depois, dia 16 de janeiro, e na verdade, já comentei, mas disse, como nós também passámos muito desapercebidos e somos entendidos como os portugueses, uma imigração ótima, mas invisível, não é? Aqueles invisíveis que pouco se sabe e pouco até se quer saberem. E eu pensei que aquilo ia ficar um bocadinho assim bom, mas não. Vereadora, comunista, muita consciência responsável pelo valor da memória e de património, não, ficou logo, e confessou-me que a comunidade judia de Paris já tinha aludido, interrogado e procurado onde havia algum monumento ou qualquer coisa que homenageasse quem tinha saído assim, em condições perigosas, inumanas, porque esquecemos, mas há pessoas que morreram a passar a fronteira em Ondai, algumas que morreram até antes, enfim, o que sabemos também da história da imigração, que é, que seja a portuguesa ou outras, mas que é pesada de tragédia também, íntima, coletiva, e essa história nasceram muitas histórias desta história e já nem só honraram um país, mas vários. E também, para mim, a primeira geração tentou escapar ao estigma de ser estrangeiro, porque eu de miúda, e a minha primeira memória de conversa política era sobre o Mário Soares e a conquista da Europa. Eu era 84, 83, tinha 6 ou 7 anos, mas eu lembro-me bem uma conversa de consoada, uma noite de consoada, muito animada, e uma maioria defendia a luta pelo Mário Soares, assim, defendendo a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia. E relatei esta primeira memória de conversa política no prefácio de um livro que, já que são raros, podemos falar, que é A Terra do Chocolate, da Isabel Mateus, Bom. cujo pai tinha emigrado aqui perto, na zona da Lorena, não era aqui muito longe de Metz. Aconteceu, não está ninguém disponível na Associação de Nancy, que é uma cidade perto, o consulado interpelou-me para eu poder recebê-la e deu para encontrar muitas pessoas que testemunharam pela primeira vez. E esta obra, como várias outras, e outras talvez vão nascer agora nos próximos meses, porque é a altura de fazer nascer flores onde elas não nascem, como diria o Manuel Alegre. Há homens capazes de fazer nascer uma flor onde não nasce. E eu acho que o meu pai, como esta geração toda que mirou, sem dúvida, fez também com que nasceste, que o cravo foi cravo, e que a Revolução dos Cravos existiu. E não há aí uma forma também de, não é de conciliar, mas é de reunir o que tem que ser reunido. E os portugueses que saíram a salto e os seus descendentes, eu também sou uma filha da madrugada, também sou. Uhum. Isso agora é a altura, eu disse, não, eu pensei, não é, reunimos a 10, e claro, chorar quando estiver este poema, ou outra, pode haver ainda muito mais do que isso, as outras estações de França, porque sabemos que os portugueses chegavam aí, mas muitas vezes ficavam, e muitíssimos ficaram em Paris, nos arredores, mas outros apanharam outro comboio, noutra estação, para chegar a outra terra de França, e isso tudo, há uma história ainda por contar, e eu acho que esse momento de legitimação histórica não é só pela negativa, pela tragédia que existiu. Claro que o meu pai perdeu uma forma de ser português se tivesse ficado em Portugal, mas também ganhou muito, Claro. continuando a ser português, porque ele nunca pediu a nacionalidade, acho que tem que saber, mas são pouquíssimos os casais da primeira geração, as pessoas da primeira geração que pediram para ser franceses ou luxemburgueses, a lei já permite muito há quase 20 anos, depois de Maastricht, mas isso não foi uma vontade por maior parte da primeira geração.
Os nossos pais, pelo contrário, quiseram que fôssemos também, adquiríssemos a nacionalidade do país de residência, porque tinham consciência também dos travões que das maiores pertencem facilidades. à condição de classe e à condição de vida. Claro. Ou seja, e não queriam que sofrêssemos de não poder chegar a um concurso porque não temos nacionalidade francesa. Ou seja, o meu irmão gêmeo, a minha irmã e eu, tornámos o francês também antes do 12º ano, para não ficarmos impedidos de não aceder, de não poder escolher livremente um caminho que nos era fechado se não tivéssemos nacionalidade francesa. Muito bem. E já agora, por uma questão de curiosidade, nesses percursos que teve para conseguir homenagear os imigrantes portugueses, teve contacto com uma associação que é a Associação dos Exilados e Desertores de Portugal. Isso é, o Vitor Pereira, que é aquele historiador que eu citei, vai ter muita importância agora, porque ele também tem ligação com esta associação, mas são tantíssimas. A Comissão Nacional da Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril tem esse papel também, agora, de receber e de coordenar qualquer iniciativa, qualquer descendente, qualquer pessoa que fez esse caminho, fez essa viagem, que queira testemunhar, que queira deixar alguma marca, agora uma marca viva também dessa história, é bem-vindo. Agora, estamos no início, entregamos a informação, mas é verdade que, a não ser esse e-mail para ir à página do site da Associação Nacional da Comemoração... Vou pô-lo em contacto com essa associação, eu sou sócio no caso, embora por razões, eu saí da prisão de Caxias um mês antes do 25 de Abril e, portanto, tive a sorte louca de não precisar de desertar porque veio o 25 de Abril. Mas vou pô-lo em contacto porque acho que seria muito importante para a atividade que está a fazer. Muito que eles tenham agora também as pessoas certas. Cada um pode desempenhar agora, individualmente, claro, por intermediário de várias associações, mas tudo conta. Qualquer agora testemunho, assim, há muito agora artistas, estão a pensar, vai haver, claro, está previsto agora, pedir a qualquer artista que queira participar, de propor uma obra, e tudo o que é artes vivas, ou seja, pintura, escultura, poesia, literatura, prosa de qualquer pessoa, tudo. E como é que se sente, como ao fim destes anos de um percurso mais francófono do que português, como é que se sente como deputada no Parlamento português? Eu acho que não, com algum recuo agora no tempo, eu acho que não podia ser maior recompensa do meu percurso militante, ou seja, não havia forma mais evidente, e muitos amigos tinham comentado, França está podre, está preguiçosa, está embirrada, bom, enfim, não havia recompensa maior do que ser o povo português e passar pela história do meu pai para viver esta glória. É verdade. Nem tenho a palavra, mas eu nunca tinha pensado que pudesse, como uma recompensa do trabalho essencialmente militante, pudesse passar pela história do Salto, pela história da geração do meu pai e por esta minha que votou, ou seja, em mobilidade, imigra cada vez mais, está sempre de um lado para o outro. E eu acho que vivi aquela primeira semana sem estar como contam, não é? Pessoas a dizer quando se vive um grande trauma, mas de forma tão feliz que, pelo contrário também, que não estamos bem na realidade que estamos a viver. E eu acho que aquela primeira semana, eu acho que não estava em mim própria, mas não estava. E acho que precisei de alguns meses. Este primeiro ano tenho participado em tudo que os transportes me permitem de presenciar, na Assembleia como fora, nos fins de semana, etc. Mas estou felicíssima por não é só fazer coabitar tudo o que sou vários e múltiplos, e tudo o que o Fernando Pessoa, que era um grande gênio, já tinha contado ser português. Eu acho que reconheço-me e assumo muito mais de forma mais não é acabada, nunca nos acabamos, não é? Mas há algo na verdade, de cumprir com o destino
que me ultrapassa e que era muito maior do que uma cidade que adoro, que ainda é a minha, porque resido. A Claro. minha legitimidade também vem daqui, de uma zona, mas que era ensimismada e que não me deixava, só queria que fosse francesa, pronto, só queria que fosse francesa, e resolveu, assim, de uma forma violenta também, mas felicíssima, mas arrebentou com aquelas limites. Ou seja, foi uma eleição que me ajuda, abriu todos os caminhos, todas as portas, e há um texto lindíssimo da Aida Batista, que nos ajudou também agora, a autora também, uma publicação interessantíssima sobre percursos de mulheres portuguesas no mundo, e a Aida, há um título assim que resume um bocado o que estou a tentar dizer com emoção, mas da cancela da porta da escola, não, da cancela da escola às portas do mundo. E assim, estar em Lisboa e as portas do mundo abertas e a ser aquilo que sou, ou seja, muito mais múltipla que aquilo que França quisesse que eu fosse, que também dei-me ordem de ser, vai dar às vistas, não? Tinha que obedecer também aquela ordem de, bom, que não é evidente, mas também criou alguma forma de complexo de inferioridade. Também não podemos ir muito alto, não é? Não é muito longe. Há limites para quem vê a minha história. E aí foi uma ordem da soberania popular, foi esmagadora, foi evidente, e agora pode acontecer muitíssimas, podemos agora também viver uma eleição antecipada, a democracia é como é, às vezes convulsa, não é nada como... Mas este momento já não é meu, é de muita gente, muita gente, muita gente. E é verdade que eles dizem ainda, é a primeira vez que me sinto, é a primeira vez que me sinto representada. E isso é algo que Acredito fica que é. aí, pode ficar só em 2 ou 3 linhas de um livro qualquer, de alguém que terá... Para já está gravada esta notícia que vai espalhar pelos países da língua portuguesa, porque nós somos um jornal que tem muita ligação às Palopes e ao Brasil, etc. Portanto, vai Mas ficar pronto, é espalhado. verdade, a minha carne e o meu osso vem dessa história, não podia ser, a minha encarnação mais incontestável não podia haver. O resto agora é também muita... Há contextos, há o que nós sabemos, o mundo, outra vez, a sofrer Claro. muito, e prioridades também temos. Eu fui eleita não é só para ir ao Parlamento e estar tranquila. Há aí, e era o propósito da minha eleição, avançar, progredir, e acabar com algumas discriminações que ainda estão em vigor e por lei, de ordem fiscal, de ordem... Estou a pensar também na conservatória e nas confidências de identidade, estou a pensar... De facto, há aumento, não é? Não foi multiplicado por 10, porque também um país governa-se com todo o país inteiro, mas nunca mais voltamos atrás. Há a consciência aguda de tantíssimos portugueses a residir fora, de ser não é só importantes, é de ser só partes constituintes da nossa Constituição e dessa forma de ser portuguesa de tantas maneiras que, assim, para mim, ultrapassa as instituições, mas que tenham consciência e no top da governação do país, de Portugal, uma consciência que se deve muito a quem esteve fora, a quem permaneceu fora, que se deve muito a quem vai e vem, Sim, sim. que se deve muito a quem ainda eles querem agora que regressem, e um ânimo, uma força dessa história, um sentimento de pertença que não existe em nenhuma outra história de grande imigração no mundo. É portuguesa. E isso frequento também o resto do mundo e não há. Sem dúvida. A minha filha está imigrante em Macau, portanto faz parte também da minha história da família. No caso, nasci em Moçambique, vivi em Angola, sinto mais angolano que português, diga-se de passagem, e tenho a minha filha a viver em Macau, portanto é um percurso... Outro português. É o percurso do português, é sempre um percurso não é do país, é do planeta falando português, que é uma coisa linda. Só para ter a certeza de uma coisa, a comemoração é uma estátua que vai ser posta à frente da estação de comboio, já está posta ou vai ser posta nos 25 de abril de 2024? Essa parte é que eu não percebi. Para já ainda não temos nada. Eu sugeri, o que nós fazemos, costuma ser assim, é um clássico, mas
costuma-se a pedir, a abrir uma possibilidade de concurso a quem queira apresentar uma criação. Pode ser estátua, pode ser uma tela enorme, pode ser algo que não tenha dimensão clássica, pode ser... Eu sei que aquela ideia do poema era uma razão de custo. Eu sabia que não podia chegar com 10 propostas e todas e mais algumas caríssimas, porque há sempre aquela questão do orçamento público. Claro, e claro. Depois, a não ser a questão de pagar a obra, é depois assegurarem a quem a obra nunca seja danificada. Isso são seguros, leva a um trabalho de proteção também da obra que coloca sempre perguntas e arrepios e às vezes, como eu não queria em nada começar com receios e não, logo se verá, não é assim, sei que aquela ideia do poema foi aceita, mas não significa que agora vai haver um grupo de trabalho entre a Direção do Património Nacional dos Comboios de Ferro Franceses, com a Câmara de Paris, com os historiadores, comigo, com outras pessoas também de associações importantes. Agora vamos refletir e acabar, para mim, esta ideia vai ser muitas mais ideias, ou seja, vai haver de certeza que seja o poema gravado na pedra, talvez uma obra de arte, uma escultura, talvez até todas as estações de França onde passaram os portugueses das maiores cidades vão também comprometer-se em homenagear a chegada dos nossos. Pode haver agora ainda outras ideias, que eu também já não era bem assim, mas de certeza que teremos um mês de abril festejado com conferências, com outros artistas que vão poder fazer exposições, com os municípios de França e até de outros países da Europa, que eu disse que o 25 de abril pertence ao mundo, vai ter ou seja, vai ser como nós, alargar e está no mundo inteiro na mesma, não vai ser a bagarre d'Austerlitz, que tem um legado para a França também importantíssimo. Temos que falar do futuro, do valor único da democracia, que é um tesouro e é o nosso bem comum. Isso é uma mensagem imprescindível que vamos ter que declarar. Não é só o poema Malegre, mas vai ser que ter também declarada e declamada. Mas isso é um ponto de partida, porque aí há de facto uma dor e tem que ser apaziguada e curada, e é uma questão política. É mais do que uma questão política, é uma questão cultural, é uma questão que tem a ver com uma cultura de um povo que se fez mundo fora, no caso. Fico muito feliz, Catarina Oliveira, por estar a ter esta oportunidade de falar consigo e por estar a ver a sua força, a sua emoção, o seu prazer no seu pai e naquilo que é o futuro que também está à sua espera todos os dias. Fico muito feliz por ter esta oportunidade e pode contar com o Estrategizando nessa luta para haver uma homenagem a quem mais do que muitos merece, porque saíram de Portugal, sofreram pensando em Portugal e apoiaram financeiramente Portugal anos a fio e continuam a apoiar, porque muitas das vezes as remessas dos imigrantes foram centrais para este país e é bom que cá em Portugal não se esqueçam, que ninguém se esqueça de que vocês existem. Muito obrigado, Catarina. E só de França, 1 bilhão de euros em 2021. Pois, é dizer a confiança que quem é português fora nutre para o país. Se quiser dizer umas últimas palavras... Muito grata. Não, se quiser dizer umas últimas palavras, o tempo da antena é todo seu. Diga. Agradecer a quem esteve a ouvir ou vai ouvir agora e dizer que, como deputada, além da honra que sinto todos os dias, ainda desde que aconteceu e que hei de sentir ao resto do resto da minha vida, já não sendo nada, mas a honra que tenho de representar o povo português na Assembleia da República, pelo menos, claro, juridicamente, quem está a viver nos 38 estados desse continente europeu, dizer que podem contar comigo para assegurarem o que eu sempre prometi, que foi a minha promessa política, é só esta, o resto só são compromissos, mas era de reconciliar quem esteve separado e que não foi culpa de nem quem ficou e de nem quem partiu, deixou Portugal. E isto estamos numa altura de reencontrarmos e de fazerem e contar este futuro juntos. Um grande abraço, muito obrigado por tudo, Catarina. Ficamos aqui à espera de outras oportunidades e, como sabe, como deve imaginar,
o Extratizante está sempre à sua disposição para o que quiser. Muito obrigado, sim, beijinho, Muito obrigado. obrigada. Até muito breve. Até Adeus, breve. adeus. Adeus, adeus. Adeus.